Bem-vindos, bem-vindos. A vida no planeta Terra, planetinha azul, não é muito fácil, né? Nós sabemos. Tolerância, divergências, conflitos, confusões. Alguns de nós não tiveram muita sorte. Houve quem tivesse que tomar veneno, outro que foi para a cruz, outros caíram na fogueira. Uma história aí conturbada. Mas apesar disso, há muitas coisas boas no planeta. Nós precisamos olhar para isso. Eu estava lendo um trechinho desse livro, estudando, na verdade, não só lendo, né? Ler a gente deixa lá para os romances. Romances são bons, são legais. E me lembrei de uma situação que eu vivi. Na verdade foram duas bem semelhantes até, mas uma foi um pouco mais impactante. Tinha um aluno, um tempo atrás, que divergiu de mim, né? Porque estávamos trocando algumas ideias e a pessoa me trouxe uma visão e depois repetiu aquela visão e depois repetiu de novo aquela visão, né? E aí eu não tive como evitar, né, o comentário. E era uma visão muito negativa da realidade, né? Que o mundo lá fora é ruim, é feio, sujo, fedorento, que as pessoas são malvadas, ignorantes, que vão roubar você, que vão enganar você, que vão trapacear, que vão estuprar, que vão, tudo de ruim. Que as coisas se deterioram, que só há sofrimento, que... e assim por diante. Um rosário de coisas, né? E quando a pessoa reclamou, né, com mais insistência, eu disse para ela, desculpe. Procurei ser bem educado, né, mais firme na minha posição. Desculpe, mas eu não compartilho dessa visão. Não compartilho. Estou aqui, planeta Terra, 2021, época conturbada por várias razões. Porque eu amo esse planeta. Porque eu tenho um sentimento de gratidão, um sentimento de felicidade por estar interagindo com as pessoas, interagindo com o planeta, e mesmo vendo, né, como eu disse para a pessoa, mesmo vendo todas essas coisas que você me trouxe, não nego nenhuma delas, são verdadeiras, existem todas essas coisas ruins, eu ainda assim consigo ver coisas boas. Ainda assim eu consigo ver muitas coisas boas que me motivam. Então, eu preciso divergir da sua opinião, não concordar com ela. E eu prefiro a minha visão. Uma visão mais positiva, uma visão mais otimista. E que mesmo que tudo dê errado, né, que a gente... Tá tudo pro beleléu. Beleléu é um lugar conhecido por ser muito ruim. Mesmo assim, há muitas coisas boas. Há muitas coisas boas. E aí, tem esse trecho aqui, que diz assim, que ela está comentando, né, as 4 nobres verdades, e ela diz assim, coloca, do nascimento dependem velhice e morte, sofrimento e queixa, dor e desespero. E ainda complementa, este último tópico não exige nenhum comentário. É preciso divergir disso, né? Desculpa, Buda. Perdoe pela minha ousadia. Mas a gente entende, a gente precisa entender, né? A gente não pode simplesmente criticar o Buda. Por isso que eu estou pedindo desculpas. Porque o Buda, Gautama, quando ele teve o processo de iluminação dele, quando ele voltou, ele não queria voltar.
E ele não queria ensinar. Ele não queria comentar. Porque ele sabia que as coisas que ele havia compreendido, entendido, descoberto, solucionado, buscado, tendo contato, eram de difícil compreensão. Eram coisas que as pessoas teriam dificuldade de aprender e de implementar e de usar. Mas, por pedidos de outros seres, tão iluminados quanto ele resolveu voltar, continuar a vida humana dele e passou 40 anos ensinando. E nesses 40 anos ele usou o que ele chamou, ou que chamaram, de meios hábeis. Maneiras, né, formas criativas de passar o conhecimento, de passar algum conhecimento útil para as pessoas, de uma maneira que fosse acessível à realidade que ele estava vivenciando, à época que ele vivenciava, com imensas dificuldades. Faça uma crítica ferrenha ao trabalho do Buda, a gente encontra isso em alguns livros, em alguns autores, que o Buda era muito elitista, que aquilo que ele ensinava, que ele comunicava, não era acessível para a pessoa comum, não era acessível para aquela pessoa que não sabia ler nem escrever, e ler e escrever naquela época era um privilégio de poucos, que apenas as castas mais elitizadas poderiam entender a mensagem do Buda. Essa crítica é infundada, porque o Buda compartilhou o conhecimento dele, as informações todas, sem separatismo nenhum, usando os meios hábeis para que, desde aquela pessoa mais simples até a pessoa mais erudita, conseguisse entender o que ele passava. Mas o Buda também não escreveu nada. O que nós temos hoje são relatos dos discursos, das palestras, dos encontros que ele fazia, do que ele compartilhava. E essa coletânea de informações traduzidas, levadas para cá e para lá, e época, nos coloca inevitavelmente frente a situações como essa. Porque eu não consigo, dentro da minha limitação toda, não sou um ser iluminado, não sou um ser desperto, não estou aqui para ser um guru, então, mas tenho um intelecto razoável que consegue ler, entender, que consegue analisar uma questão, olhar para uma situação e tirar conclusões racionais dela. Eu não consigo concordar com uma frase dessas que está embasada na primeira nobre verdade sobre o sofrimento. Nascer é sofrer, viver é sofrer. Não. Eu não consigo, de forma alguma, entender que um Buda, um ser iluminado, tenha falado uma coisa dessas. Tenha chegado a uma conclusão dessas. Tão simplista, tão limitante, tão reducionista. Nascer e morrer tem coisas boas, tem coisas ruins. Se você não consegue ver as coisas boas, você precisa trabalhar. Você tem uma oportunidade fantástica de se trabalhar para desenvolver a sua visão e a sua percepção da realidade de maneira a incluir o bom e o ruim da existência. Muito importante isso. Fundamental essa visão. Enquanto a gente permanecer num dos lados, ou apenas vendo um mundo cor-de-rosa, ou apenas ver um mundo cinza, escuro, negativo, cor-de-rosa bonito, lindo, fulgurante, a ignorância estará dentro de nós. Ignorância, falta de conhecimento, falta de percepção, falta de visão. E aí a gente lê coisas como esta e se sente embasado na nossa concepção. Se o Buda disse que viver é sofrer, que nascer é sofrer, que morrer é sofrer, então eu tenho razão. A vida é uma porcaria. A vida é inútil. A vida
eu não quero essa vida. Né? E aí a gente começa a fugir, porque eu sou de Marte, porque eu sou das Pleiades, porque isso, porque aquilo, e as ilusões vão campeando solta na nossa vida, né? Então é preciso, com certeza, desenvolver a nossa percepção, ampliar, para que a gente consiga incluir. Incluir, sim, a dor que existe. Existe dor no nascimento, o parto é dolorido. Mas as mães continuam tendo filhos e amando os seus filhos. Viver tem sofrimento, mas viver também tem alegria, o reencontro, um beijo, um abraço, o ato sexual. Envelhecer é difícil, cada vez mais difícil. Muito sofrimento, muita dificuldade, mas também muita sabedoria, muita oportunidade, muito carinho, muito abraço, muito aconchego de avô, de avó. Então a vida não pode ser olhada pelo viés negativo, pelo viés de dificuldade e sofrimento apenas. E não podemos cair no outro extremo, que é muito importante. Não podemos querer ficar só para o lado bom, só com alegria, felicidade e sucesso. Não. É preciso incluir ambos os lados, o negativo e o positivo, o bom e o ruim. Porque ao tentar ficar com apenas um dos lados, nós estamos construindo um castelo de cartas que vai ruir a qualquer momento. Estamos construindo um prédio em fundações de barro que vai desabar a qualquer momento. Não podemos fugir dessa inclusão. Despertar, iluminar, é incluir. É incluir, não separar. Ponderações interessantes, né, pessoal? Ponderações interessantes. Gratidão, espero que seja útil.